Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar um pouco mais sobre Docker. Iremos rodar um registry do Docker localmente, utilizando o próprio Docker. Ou seja, a gente vai ter um registry rodando local dentro de um container, o qual você vai poder utilizar ali para armazenar imagens do Docker, né, as Docker Images. Como eu até expliquei anteriormente num outro vídeo, o registry por padrão que o Docker utiliza é o Docker Hub, que é da onde ele baixa as imagens e também você consegue fazer o push das imagens para lá, né? Você consegue enviar imagens para lá. Essas imagens são as definições, basicamente, de como que o container vai se comportar, quais serão os arquivos que ele vai conter, as aplicações que ele vai rodar. Então a gente vai rodar um registry localmente ali para ver como é que funciona e tal, interagir com ele. É bem interessante. Então, vamos lá. Eu preparei um documento para essa aula aqui. Vai estar disponível na descrição do vídeo, com alguns comandos aqui que eu vou executando e explicando cada um deles. Bom, começando aqui com um exemplo mais simples, que vai ser um registry normal ali, apenas executando localmente ali na minha máquina virtual. Eu estou me inspirando bastante nessa documentação que está nesse link aqui, que também vai estar na descrição ali. Então, vou pegar esse primeiro comando aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai rodar um container desse registry, que usa essa imagem do registry com a versão a tag 2. A gente vai rodar ele com o nome registry, hostname registry, colocando ele para restartar sempre que tiver algum problema. Ele vai expor a porta 5000, que é a porta que ele escuta por padrão, esse container ali. E a gente vai rodar ele em background ali com "-d", que é de detach, para desanexar o container. Beleza, vou executar esse comando aqui. Opa, executou aqui. Dá para dar um logs nele para ver como é que ele está rodando. Beleza, está executando ali normal. Por exemplo, eu vou usar nessa aula essa imagem do Alpine como exemplo, que é uma imagem que eu já baixei aqui. Está ali, docker.io.library /library/alpine. Até dá para ver ela no Docker Hub aqui. Estou usando essa versão 3.16. Essa versão aqui, beleza. Ela é bem levinha ali, como dá pra ver, ela tem nem 3 MB. Beleza, eu fiz o pull dela. Aí agora como é que funciona para a gente utilizar esse container que está rodando ali desse registry local? Bom, por padrão, quando a gente não especifica nada aqui antes do nome da imagem, ele vai usar o registry padrão do Docker ali. Por padrão, ele vai estar apontando para esse index.docker.io, que é o do Docker Hub aqui. A gente até consegue ver aqui nas configurações do Docker, com o comando docker info, ele mostra aqui que está apontando realmente para esse registry ali. Então, para você apontar daí para esse registry local, você tem que especificar nessa imagem. Você pode ou buildar uma imagem nova, passando como tag, já apontando para o lugar que você quer apontar, né, para o registry diferente, ou então taguear uma imagem existente já apontando para outro registry, que é o que eu vou fazer aqui no caso. Vou pegar essa imagem do Alpine que eu já tenho ali e vou usar o comando docker image tag para aplicar daí essa nova tag nela, só que agora apontando para o meu registry ali, que está no localhost. Como a gente rodou aqui, ele está escutando na porta 5000. Então vou fazer isso aqui. Se eu dar esse docker images aqui usando o AWK aqui, né,
Aqui eu estou fazendo basicamente um grep ali para pegar só as imagens do Alpine. Você consegue ver aqui que tem duas versões, são duas tags na verdade da mesma imagem. Agora que eu já tenho essa tag apontando para o meu registry local, é só fazer um push que ele está mandando para o meu registry local. Beleza? Aqui até, por exemplo, a gente pode remover das nossas imagens que estão baixadas aqui, dando um RM. Se eu der esse comando aqui para buscar as imagens de volta, eu vejo que ela foi removida ali. E eu posso fazer um pull agora do meu próprio registry ali. Ou seja, ele vai estar batendo nesse container que está rodando localmente para baixar a imagem dele lá. Ó, ele fez o download dele com sucesso. Se eu der esse AUK aqui de volta, WK, ele mostra ali. Então eu vou fazer um teste aqui agora, vou remover essa imagem que eu baixei e vou remover o container. Aí aqui, como no caso eu não rodei esse container com nenhum volume para persistência, se eu subir ele de volta, ele não vai mais ter aquela imagem lá que eu mandei. Se eu tentar fazer um pull aqui, vai ver ó, que ele não consegue encontrar, porque a gente não usou nenhum volume. Então, para contornar isso, a gente tem como mapear um volume para ele, que é o que a gente vai fazer aqui embaixo. Primeiro eu vou remover esse container novamente. Se a gente der um inspect até nessa imagem ali que a gente está utilizando, do Registry 2, a gente consegue ver que tem essa parte de volumes ali, que é onde de fato que ele vai armazenar as imagens lá dele. Então se a gente criar um volume nomeado aqui e passar a flag --volume usando esse nosso volume ali e mapeando para aquele path, então nesse modo aqui ele vai ter persistência das imagens. E mesmo se a gente remover o container, as imagens vão continuar armazenadas nesse volume. Eu vou demonstrar aqui. Fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Criar a tag ali para a imagem. Vou fazer um push. Daí a gente remove a imagem. Fazer um AWK aqui. Ó, ela não está mais aqui. Aí eu consigo fazer um pull agora. Conseguiu baixar, beleza. Ó, está ali. Eu vou remover a imagem então. E vou remover o container. Porém o volume está ali. Se eu der um docker volume ls, está ali registry data. Aí eu vou rodar o container de volta com o volume ali, né? E agora a gente consegue fazer um pull dessa imagem, porque a imagem ficou salva no volume lá. Ó. Então, quando a gente quer persistência dessas imagens, dá para usar algum volume ali, beleza? Eu vou remover novamente a imagem, remover o container e vou remover o volume também. Beleza, agora vamos para uma parte mais interessante aqui, que até agora eu consegui fazer o push das imagens ali e o pull sem fazer login no Docker, né? Isso muitas vezes não é o desejável. O desejável é que tenha uma certa segurança ali. Então a gente pode utilizar a autenticação com esse registry ali, local. E a gente vai utilizar aqui, usando essa ferramenta do HT BaseWD, que ele vai usar o bcrypt aqui para criptografar um usuário e senha para nós. E esse usuário e senha a gente vai passar para o container aqui como parâmetros. Então aqui tem algumas variáveis que eu coloquei para auxiliar. Aqui é um exemplo de como gerar uma senha aleatória. Eu já tinha gerado anteriormente, eu defini aqui embaixo, eu vou utilizar essa que eu já criei previamente.
Aqui a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um diretório chamado auth dentro da nossa pasta atual e usar essa ferramenta do htpasswd para criptografar o nosso usuário, que vai se chamar REST user, e a nossa senha. Aí ele vai jogar para dentro desse diretório, dentro de um arquivo chamado passwd. Beleza? Se a gente der um cat nesse arquivo lá, vai ver que ele vai ter gerado algo similar com isso aqui, que é a senha criptografada aqui usando bcrypt ali. Aqui tem um exemplo de como que fica. É isso aqui, cada vez que você fizer vai sair uma hash diferente, né? Beleza. Aí aqui é de como que executaria esse container, né? Aqui também estou usando o volume, falando para ele restartar, colocando o nome dele. E aqui que está a diferença, né? Para usar essa autenticação. A gente precisa mapear esse diretório que a gente criou chamado auth. Ele está aqui no meu pwd, aqui, né? No meu diretório corrente. A gente vai mapear ele para dentro do container, para dentro desse path/auth. E aí aqui a gente vai passar essas variáveis de ambiente, né? Com "-e", que é "-environment". São 3 variáveis de ambiente que a gente precisa definir. Que é a primeira é o método de autenticação, que vai ser utilizando essa ferramenta do htpasswd. O segundo é o realm, que eu estou usando o padrão ali do registry realm. E essa última aqui que é importante, que é o caminho onde vai estar o arquivo que a gente criptografou lá com htpasswd, que vai estar dentro do /auth e o nome dele é passwd, que é o nome do arquivo que a gente criou ali. Então, se a gente rodar esse comando aqui, ele criou o container ali, então logs nele, está rodando normalmente, e a gente vai fazer um processo igual que eu fiz anteriormente ali, colocar uma tag na imagem e tentar fazer o push dela direto para esse nosso registry. Aí o que ele mostra aqui? Authentication required. Ou seja, realmente ele está pedindo autenticação. Deu um unauthorized. Para isso daí a gente tem que fazer um login. Tem esse comando aqui que dá para utilizar. Dá para fazer de algumas formas diferentes, mas esse aqui é um jeito que ele pega password stdin, ou seja, ele dá um eco da passwd, né, dessa senha, e daí dá um pipe para o login, qual ele vai pegar a senha que foi gerada nesse eco aqui. Aí assim a gente não precisa digitar mais nada, é só fazer isso aqui. Já deu login com sucesso. Aí agora, se a gente tentar fazer o push dessa imagem novamente, agora sim ele conseguiu fazer com sucesso. Vou, por exemplo, remover ela aqui das minhas imagens já baixadas. E vou fazer o pull novamente dela. Também conseguiu fazer com sucesso. Beleza? Aí eu vou limpar essas imagens ali. Vou remover o container. Dar um pruning nos volumes aqui para remover todos os volumes. Beleza? Então esse é o exemplo de como que fica com autenticação, que é bem interessante. E agora vamos para o último exemplo aqui, que é utilizando certificado. Até agora a gente não utilizou certificados. A conexão que ele abre ali, né, entre o cliente e ele é uma conexão não criptografada. Também é algo que não é o desejado, né? Que alguma terceira parte maliciosa pode fazer algum sniffer, alguma coisa nessa conexão e pegar os dados abertos ali. Então, agora a gente vai fazer isso com certificados. A gente vai gerar um certificado aqui autoassinado, né, self-sign, utilizando essa ferramenta do OpenSSL. Aí a gente vai usar um FQDN aqui de exemplo, que é um Fully Qualified Domain Name, né, um domínio. Eu vou chamar ele aqui de registry.local, que é só para exemplo aqui.
Então vou começar com esse primeiro comando do... Primeiro, na verdade, eu vou criar uma pasta aqui para certs, para ficar organizado dentro dela. Aí a gente usa esse primeiro comando do OpenSSL aqui, beleza? E esse segundo comando aqui que vai perguntar algumas informações para nós. Ó, ele pergunta primeiro qual o country name. Essas informações aqui, elas não são obrigatórias, né? Mas é legal colocar para ficar um pouco mais realista, embora seja um certificado auto-assinado, né? Mas eu vou colocar aqui. Organization Unit Name eu não vou colocar nada. E aqui é que é importante de fato, que é o Common Name, FQDN. Vou colocar rest.local. E-mail também não vou colocar nada. Aí ele gerou esses arquivos aqui dentro do cert, né? Dentro do certs, que é um .crt e um .key. Que esses dois arquivos a gente vai utilizar daí no container. Aí aqui, como esse aqui é um certificado auto-assinado e esse domínio aqui não existe de fato, para a gente testar aqui, eu vou colocar esse domínio dentro do meu etc hosts, que daí quando você for tentar resolver esse domínio localmente, a máquina vai olhar lá no etc hosts e vai ver que esse domínio vai ser resolvido para o meu IP de loopback aqui, 127.0.0.1. Se eu der um ns lookup daí nesse domínio, ele está ali, apontando para o loopback. Aí aqui é o comando de fato para rodar o container, né, do REST ali. Aí aqui novamente tem alguns pontos diferentes aqui. Primeiro que a gente vai ter que mapear essa pasta do certs que a gente criou aqui para dentro do container. Vou mapear para barra certs também dentro do container. Aí aqui a gente passa duas variáveis no ambiente, que é uma dizendo qual que é o certificado TLS, que vai ser o .crt, e outra qual que é o TLS key, que vai ser o arquivo .key, que são os arquivos que a gente gerou aqui, né? Então vou copiar esse comando aqui, rodei ali, der um log no container, está rodando ali. Aqui dá pra gente testar até, por exemplo, para ver se ele está pegando realmente e utilizando conexão criptografada ali com TLS. Aí usando o cur aqui, né, com "-k", que é para ignorar certificado auto-assinado, e o "-i", que é para ver o header da requisição. E ele retornou 200 HTTP, significa ok, né, que tá conexão feita com sucesso. Daí eu vou fazer aquele mesmo procedimento lá, taguear a imagem e dar um push dela para um REST. Agora, como eu não passei a autenticação, ele vai dar um push lá sem problemas. E beleza. Por exemplo, removendo ela aqui e dando um pull de volta. Cadê o comando do pull aqui? Aqui, ó. Se der um pull de volta, ela vai retornar ali com sucesso. E beleza, nesse caso, com certificado, né, auto-assinado ali, essa conexão já está sendo feita criptografada. Tem como utilizar, por exemplo, certificado assinado por alguma CA, né, alguma Certificate Authority, mas aqui só para exemplo, rodando localmente aqui, eu utilizei esse certificado auto-assinado mesmo, gerado pelo OpenSSL ali, que é mais prático. Então é isso, bem interessante como rodar um REST local ali. Tem algumas empresas que utilizam, né, RESTs hospedados tanto on-premise ou em alguma nuvem privada ali, que daí você consegue ter um controle total desse REST e tudo. Então é bem interessante. Até pretendo fazer uma próxima aula aí, próximo vídeo, mostrando como rodar esse REST aqui na AWS. E vai ser bem interessante, usando lá certificado e autenticação e tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu aí, deixa um like, se inscreve no canal para ajudar. E é isso, obrigado aí.